Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais. Para quem não se lembra, meu nome é Rafael, então sou o professor de vocês de tecnologias digitais. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante e muito legal também. Hoje a gente vai falar sobre a evolução dos meios de comunicação. E hoje a gente vai abordar em especial o telefone, como que ele chegou até ser esse aparelho pequeno e com multifunções que a gente conhece hoje. A gente vai ver um pouquinho dessa história hoje. Vamos lá, então? Para começar, vocês sabem o que são os meios de comunicação? Não? Então vamos entender esse processo agora. Vamos lá. Os meios de comunicação são maneiras que o ser humano utiliza para se comunicar. São diferentes maneiras que eu tenho de me comunicar. Eu consigo me comunicar através de maneira escrita, através do jornal, de uma carta, de uma mensagem de texto. É uma das maneiras de eu me comunicar. Consigo através do telefone, através de uma ligação, eu ligo para alguém e me comunico. Tem a televisão que eu vejo através de vídeo. Hoje em dia, com os celulares mais modernos, eu já tenho chamada de vídeo no celular. Então, isso é um elemento também de comunicação. Através do rádio, apenas ouvindo áudio. São maneiras que eu tenho de me comunicar. Existem outras, mas mais à frente a gente vai abordar elas também. Hoje eu quero falar com vocês da evolução do aparelho telefônico, do telefone. Quando surgiu esse telefone, como é que ele era, de que maneira que ele evoluiu até chegar nesse aparelho pequenininho aqui que a gente conhece, multifuncional, que tem várias funções, jogos, acesso à internet e por aí vai. Então a gente vai ver um pouquinho desse processo de evolução. O primeiro telefone foi inventado por volta de 1870. Foi patenteado pelo senhor Alexander Graham Bell, que é esse senhorzinho barbudo aqui que está fazendo uma demonstração para as pessoas da época, demonstrando como essa nova invenção poderia revolucionar a maneira de se comunicar. Ah, professor, então nessa época começou a vender esses aparelhos já? Não, ele demorou um processo ainda de estruturação até que ele chegou e começou a se popularizar no mundo. Como a gente pode ver, ele é um aparelho bem rústico ainda. Ele era feito de aço com um pequeno caixote de madeira, onde eu tinha uma manivela que eu poderia girar ela e falaria com a telefonista. E a telefonista que completaria essa ligação. Esse aparelho aqui é um aparelho um pouco mais moderno. Ele não é mais de manivela. Esse aqui é um dos primeiros aparelhos que tem. Então, esses aparelhos, eles eram rústicos, então eu não tinha número telefônico, por exemplo, nessa época, para mim fazer uma ligação. E como eu faria essa ligação? Como eu falei, tinha uma manivela, eu girava essa manivela e me falava com a telefonista que completava essa ligação. Então vamos lá? Depois esse telefone passou por um processo de transformação. Ele diminuiu o peso, diminuiu o tamanho e aumentou a qualidade. Mas percebe uma diferença nesse telefone aqui ainda? Que ele não tem teclas. Ou seja, ele não tem teclas nele, mas ele já tem os números. Nessa época que já começam a ter números de telefone, por volta de 1920, 1930 mais ou menos. Então eles começam a ter o quê? Telefone. Por volta de 1945, ele começa a se popularizar e se transformar mais ainda. Mas percebe que ele tem uma roleta aqui. Era complicado de discar ele? Era um pouco, bem menos prático do que é hoje. Mas ele já começa a ter traços de evolução como a gente conhece hoje e transformar a maneira de nos comunicarmos. Logo depois vem esse pequeno aparelhinho aqui pequenininho. Percebe que ele também ainda não tem tecla. Ele ainda não tem tecla, mas ele já é bem menor. O tamanho dele diminuiu já e a qualidade também começa a aumentar. Então, nos anos 70, nos anos 60, nos anos 70, começa a transformar esses aparelhos começam a ser mais coloridos, percebe que aquele tem uma cor mais discreta, aquele já começa a ter mais colorido, ser mais chamativo, para tentar se popularizar entre a população. Logo depois, vem o aparelho tradicional que a gente conhece, por volta do final dos anos 70 e início dos anos 80. Começam esses aparelhos brancos, mais modernos, e com a qualidade um pouco maior. E aqui ele começa a se popularizar mundo afora. Então ele começa a se transformar em um aparelho essencial nos lares do planeta todo, principalmente no nosso país, que apesar de ter demorado um pouquinho mais, ele começa a se popularizar também. Logo depois vem esse aparelhinho bonitinho aqui, ó, que apesar do tamanho, não assustem, é um telefone sem fio. Percebe que todos esses outros modelos aqui, ó,
eles têm fio, eles são colados em um único lugar. Mas depois vem esse telefone aqui e revoluciona a maneira dos telefones funcionarem. Ele é um telefone sem fio, ou seja, eu consigo andar, circular pela casa com o telefone sem necessariamente ficar preso apenas a um local onde ele está instalado. Então, essa aqui é a base e ele é instalado nessa base. Então, quando ele toca, você atende e pode circular pela casa, por exemplo, por um pequeno raio de distância. Então, percebe que aqui ele já começa a se transformar no que a gente conhece hoje. Lembrando que ele não é um aparelho celular, ele é um telefone sem fio, certo? Logo depois, eu tenho esses aparelhos mais modernos aqui que evoluiu até a gente chegar nesses aparelhos pequenos, compactos, com telas digitais. Então, esses aqui são telefones atuais. Então, a gente pega todo o contexto, vem lá do telefone que parecia um castiçal, que era de ferro, todo pesado, como esse aqui, por exemplo, e ele começa a evoluir. Então, ele vai, passa por um processo de transformação, já começa a ser de fibra, já não é mais de ferro. Depois, ele começa a diminuir de tamanho, começam a surgir as primeiras teclas. Logo depois, ele já perde o fio, então ele já se torna mais móvel. E até a gente chegar nos dias de hoje, que eu tenho tanto o fixo quanto o telefone sem fio, que também é fixo, mas ele pode ter uma mobilidade maior dentro da sua casa. E os telefones públicos, todo mundo conhece telefone público. Hoje em dia é difícil você encontrar um telefone público, né? Mas quando não tinha celular, as pessoas que não tinham telefone em casa poderiam usar um telefone fixo que funcionava através de uma ficha. Inicialmente ele funcionava através dessas duas fichinhas que está do lado do aparelho aqui. Aqui tem um aparelho típico dos anos 70 e as fichas do lado onde eu utilizava ele para me fazer as ligações. Então eu colocava a ficha me dava um certo tempo para me fazer a ligação. E esses eram os telefones da época. Eu trouxe aqui para vocês hoje uma imagem da época das pessoas utilizando o telefone público. Essa fotografia que foi tirada na cidade do Rio de Janeiro por volta de 1983. As pessoas utilizando o telefone, fazendo fila para utilizar o telefone público na praça. Hoje em dia, a gente chegou num grau de evolução que a gente quase não tem mais telefones públicos. Na nossa escola, lá no Eunice Weber, a gente tem um telefone público lá próximo ali da secretaria, mas na rua mesmo é quase impossível você encontrar telefones públicos mais, porque se popularizou tanto que todo mundo tem um aparelho celular hoje. Quase todo mundo tem esse aparelhinho aqui. Então não há mais necessidade de se ter os telefones públicos. Mas eles funcionavam dessa maneira aqui, as pessoas faziam fila para utilizar esses telefones. Mas ele começou como utilizando ficha, depois veio também o processo de evolução e ele começa a usar os cartões telefônicos. Dessa maneira aqui, esse é um exemplo de cartão telefônico que as pessoas utilizavam na época. Ele te dava um tempo também de ligação e você poderia utilizar ele, semelhante aos cartões de banco que a gente tem. Então, ele era um cartão telefônico, colocava-se ele, anteriormente funcionava a ficha, depois ele evoluiu, se transformou e veio os cartões telefônicos. Muito legal, né? E hoje em dia a gente quase não vê mais telefone públicos nas ruas. Você anda, raramente você vai encontrar um telefone público nas ruas. Você pode encontrar em algum hospital, alguma repartição pública, algum órgão público, como escolas, hospitais, você pode até encontrar, mas muito raramente você vai encontrar telefones públicos na rua, como se tinha nos anos 90, início dos anos 2000. Vamos para a nossa atividadezinha de hoje, então? Eu trouxe uma atividade muito simples aqui. Primeiro, vamos pensar um pouquinho então. Como a gente percebeu na nossa aula de hoje, o telefone foi fundamental e é ainda fundamental para o nosso processo de comunicação. Já pensou se não tivesse como você fazer uma ligação? Já pensou? Seria complicado, né? Você ter que mandar uma carta para a pessoa, muito complicado, né? Mas o telefone é muito importante para a nossa vida hoje. E sabendo disso, é a hora então da gente colocar em prática essa nossa atividadezinha de hoje, então. Pegue o seu caderno de tecnologias digitais, peça a ajuda do papai, da mamãe, do responsável, do seu amiguinho, para fazer margem no seu caderno e cabeçalho. Para quem ainda não tem um modelo, esse é o nosso modelo que a gente utiliza na nossa escola. Escola Municipal de Tempo Integral Eunice Weaver, Goiânia, aluno, turma. Não esquece de colocar a turma. Tecnologias digitais, professor Rafael. E vamos fazer uma atividadezinha rápida aqui hoje.
Primeiro, você vai fazer o seguinte. O que você vai fazer então? Você vai pegar seu caderno, escrever a atividadezinha lá, o cabeçalho, e vai escrever lá, observe as palavras abaixo e desenhe o que elas representam. Então, você vai pegar seu caderno, vai escrever essas palavrinhas com a ajuda do seu responsável e vai tentar escrevê-las lá. E vai desenhar um telefone público, ou como nós conhecemos popularmente, o orelhão. Tente desenhar um orelhão bem bonito, colorido, pinte ele. Um telefone fixo e um aparelho celular. Então, você vai desenhar e tentar escrever essas palavrinhas. Vamos exercitar a nossa caligrafia para a gente ficar fera escrevendo? Vamos lá, então? Então, até a próxima, pessoal. Depois, não se esqueça, peça seu responsável para tirar a foto e mandar no WhatsApp do professor, que vai estar no grupo, junto em anexo desse vídeo, dessa videoaula para vocês, certinho? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.